Desde jovem, sempre me disseram que investir era o caminho para a riqueza. Deixe seu dinheiro trabalhar por você. A ideia parecia simples, mas quando eu recebi meu primeiro salário e comecei a investir, veio o choque. A verdade sobre juros compostos que quase ninguém fala. Para ilustrar essa verdade, conheça Pedrinho. Ele tinha 25 anos, vivia com um orçamento limitado, evitava ficar saindo, comendo fora ou comprando roupas de marca. Com isso, ele conseguia economizar R$ 200 por mês em investir. 10 anos depois, ele abriu a conta e viu R$ 44.000. Ele se sentiu um fracasso na vida. Mas por quê? Ele não fez nada de errado. Ele seguiu o caminho que sempre falavam. Viva abaixo de seus meios e invista parte do que ganha. Mas o que Pedrinho não percebeu é que ele estava tentando rolar uma bola de neve usando um floco de neve. Os juros compostos recompensam o peso e não a força de vontade. Ele é um multiplicador. Se você coloca R$ 100.000, ele vai fazer esses 100 mil virar 200 mil em poucos anos. Do mesmo jeito, se você colocar R$ 1, ele vai fazer virar 2 em poucos anos. Juros compostos não fazem mágica, mas também não são uma farsa como muitos falam. Eles apenas obedecem às leis da física. Mas voltando à história, Pedrinho se sentiu um fracasso, mas continuou investindo. Aumentou seu aporte para R$ 750 por mês, já que agora estava em um emprego melhor. E finalmente, depois de 10 anos, olhou sua conta e se sentiu um fracasso novamente. Afinal, foram 20 anos investindo e ele acumulou apenas R$ 300.000. Então, Pedrinho, que agora já não era mais tão jovem e ingênuo, chegou à triste conclusão. O dinheiro se recusa a trabalhar, a menos que você dê um bom salário para ele antes. O crescimento composto parece mágica, até os números reais aparecerem. Não importa o quão inteligente você seja ou quão cedo você comece, se uma coisa estiver faltando, uma boa quantia de dinheiro. E sim, Pedrinho em parte estava certo. Uma boa quantia de dinheiro é extremamente importante, mas tem outra coisa na equação que Pedrinho não levou em conta. Como ele desistiu com 20 anos investindo e gastou seus 300 mil comprando uma casa, ele não viu no que esse dinheiro se transformaria ao longo do tempo. Depois de mais 10 anos, os 300 mil de Pedrinho teriam virado 1,1 milhão, e em mais 10 se transformariam em 3,6 milhões, rendendo por mês algo em torno de R$ 36.000. E essa sim é a triste verdade. Se você não estiver disposto a esperar o tempo trabalhar a seu favor, terá que aumentar e muito a quantia que você investe. Nesse vídeo, vamos mergulhar em entender os juros compostos, em como os ricos multiplicam seu patrimônio muito mais rápido, mesmo começando mais tarde, e também vou te dar algumas dicas para fazer os juros compostos funcionarem mesmo com pouco dinheiro. É difícil, mas não é impossível. Então vamos lá. Primeiro número, os juros. Vamos imaginar 3 pessoas, Carlos, Larissa e Júlio. Carlos é mais conservador, ele investe na renda fixa e consegue um retorno médio de 8% ao ano. Larissa sabe um pouco mais, está disposta a correr mais risco. Ela investe em fundos imobiliários e com isso ela alcança um rendimento de 11% ao ano. Já Júlio prefere o mercado de ações. Ele montou uma carteira diversificada com empresas lucrativas e conseguiu em média 14% ao ano de retorno. Todos eles fizeram o mesmo esforço, investiram R$ 500 por mês durante 30 anos. Mas agora aqui vai a pergunta: quanto você acha que deu de diferença no final? Talvez você pense, são 3% de diferença entre um e outro, deve dar uns 50 mil, ou no máximo uns 100 mil, mas a realidade é bem diferente. Depois de 30 anos, Carlos acumulou cerca de R$ 704.000, Larissa terminou com aproximadamente 1,2 milhões, e Júlio, ele alcançou 2,3 milhões, quase o dobro de Larissa e mais de 1,5 milhões a mais que Carlos. E é aqui que o poder dos juros compostos mostra sua verdadeira força. Pequenas diferenças nas taxas de retorno se tornam enormes com o passar do tempo. Para você ter uma ideia, se o rendimento de Júlio fosse apenas 1% maior, ou seja, 15% ao ano em vez de 14%, o patrimônio final dele saltaria para impressionantes 2,8 milhões, ou seja, R$ 500.000 a mais só por causa de um pequeno ajuste de 1% na rentabilidade. O que parece ser um detalhe, 1, 2 ou 3%, na verdade é uma das forças mais poderosas do mundo financeiro. Mas nada disso seria possível sem o segundo número, o tempo. Para entender melhor o impacto do tempo nos investimentos, vamos mudar um pouco o cenário. Dessa vez, Carlos começou a investir cedo, aos 18 anos. Ele aplicava R$ 500 por mês, com uma taxa de retorno de 12% ao ano, e ele manteve esse hábito até os 65 anos. Larissa começou um pouco depois, aos 25. Para compensar, ela decidiu investir o dobro, R$ 1.000 por mês, e também até os 65 anos, com a mesma taxa.
Já Júlio começou ainda mais tarde, aos 30 anos, e decidiu investir R$ 1.500 por mês. Agora, quem você acha que terminou com mais dinheiro no final? Muitos pensariam que vai ser o Júlio, afinal foi ele que aportou mais dinheiro, mas vamos ver o resultado. Júlio acumulou aproximadamente 8,5 milhões, investindo ao todo R$ 630 mil. Larissa terminou com 9,7 milhões, tendo investido R$ 480 mil. E Carlos, bom, com apenas R$ 240 mil investidos ao longo da vida, ele terminou com impressionantes 10,8 milhões. Mas como isso é possível? Carlos investiu muito menos do que os outros dois, e mesmo assim ficou com muito mais. A resposta, é claro, está no tempo. O tempo é o ingrediente mais poderoso dos juros compostos. Quanto mais cedo você começa, mais o seu dinheiro vai trabalhar por você. Só que eu não vou te enganar aqui, tem um ditado que diz: a força só é ruim quando é pouca, e cabe perfeitamente aqui. No nosso caso, a força é a quantia de dinheiro que você aporta, e esse é o nosso terceiro número, para fechar a equação, o dinheiro. Para você entender isso, precisamos falar de Warren Buffett, uma das pessoas mais ricas do mundo. Com um patrimônio de 152 bilhões de dólares, ele é um dos maiores símbolos de poder do crescimento composto, mas o que quase ninguém conta é por que isso funcionou tão bem para ele. Bom, Buffett usou os três números com perfeição. Ele conseguiu um retorno entre 20 a 30% por várias décadas, um feito quase impossível no mercado de ações. Para você ter uma noção, se você tivesse investido R$ 500 por mês com esse retorno durante 40 anos, teria acumulado um pouco mais de 200 milhões de reais, e mesmo assim ainda estaria muito longe da fortuna de Buffett. Isso porque Buffett começou extremamente cedo. Com apenas 11 anos, ele já estava investindo, e hoje ele tem 94 anos. Só que o que ninguém conta é que mesmo com 11 anos, ele já começou a ganhar uma quantia significativa de dinheiro. Ele vendia Coca-Cola, chicletes, jornais de porta em porta, organizava sua própria rota, entregava 500 jornais por dia, ganhava 1 centavo por entrega e reinvestia tudo. Aos 13 anos, sua renda diária, ajustada para hoje, seria equivalente a 80 dólares, ou seja, muito mais do que muitos adultos ganhavam na época. Então, ele não apenas investiu cedo, mas também ele investiu muito dinheiro. Pense assim, imagine jogar uma gota de chuva em um trampolim. Nada acontece, certo? Agora imagine lançar uma bola de boliche no mesmo trampolim. Ela afunda a lona e salta de volta com força. Esse é o impacto que grandes aportes têm sobre a curva dos juros compostos. Não é só o tempo que faz a mágica sozinho, é o tempo com o peso. A maioria das pessoas acredita que juros compostos funcionam sozinhos, que basta ter disciplina e esperar. Mas como vimos, você precisa de 3 números para fazê-lo funcionar. Se estiver faltando um deles, o milagre não acontece. Juros compostos não é só um jogo de paciência, é também um jogo de posicionamento. Se você não trabalha para formar uma base sólida, se você não foca em aumentar sua renda, em investir melhor, em criar fontes de capital, você não está construindo riqueza, está apenas decorando a sua conta poupança. Buffett ficou bilionário porque usou os juros, o tempo e o dinheiro ao seu favor. Agora que você entendeu que na equação dos juros compostos, juros, tempo e dinheiro andam lado a lado, vamos ver como os ricos usam grandes quantias ao seu favor. Enquanto a maioria das pessoas deposita R$ 50 do salário torcendo por uma bola de neve em 40 anos, os ricos colocam 50 mil de uma vez só e aceleram décadas em poucos anos. Isso se chama alavancagem de capital. Por exemplo, pense em 2 jardineiros. Um planta uma semente e espera. O outro transplanta uma árvore madura e colhe frutos já na próxima estação. Ambos chamam isso de investimento, mas só um deles alimenta a família enquanto ainda é jovem. É por isso que bônus, lucros de negócios, heranças e até restituições de impostos entram nos portfólios dos ricos como combustível de aviação. Eles injetam grandes quantias logo no início e disparam. Os ricos entendem algo simples: o tempo multiplica o capital. Então, quanto maior o valor inicial, mais cedo a curva do crescimento se inclina para cima. Entenda, não estou falando que é ruim investir pouco. Se você investe 50 ou 100 reais por mês, já tem uma das coisas mais importantes para se tornar rico, o hábito de investir. Mas a verdade é que 50 ou 100 reais não vão mudar sua vida. Você precisa aportar mais dinheiro. Essa é uma verdade difícil de aceitar, mas é a realidade. Por exemplo, um cirurgião, um programador ou um dono de negócio pode investir agressivamente por apenas 10 a 15 anos. Eles colocam logo de cara valores de 6 dígitos e deixam um tempo terminar o trabalho. Eles sabem que 10 mil por mês investidos durante 10 anos fazem mais do que 100 reais por mês durante 40 anos.
Essa estratégia não é sobre nascer rico, é sobre construir habilidades, negócios ou projetos paralelos que gerem capital de forma acelerada. Quando você tem a massa, os juros compostos se tornam amplificadores. Então, pergunte a si mesmo, qual habilidade, serviço ou produto poderia aumentar sua renda em 20% neste ano? Esse dinheiro extra não é só para você viver melhor, é o peso, a bola de boliche que o seu futuro precisa. Tá, mas como sair do ponto em que você está hoje e chegar a esse capital que faz a diferença? E é aqui que entra um plano realista, dividido em duas etapas fundamentais. Porque antes de colher os frutos do investimento, você precisa plantar com estratégia. A primeira etapa é construir o capital. Construir capital exige ação intencional, por isso aqui vão algumas estratégias. A primeira é aumentar sua renda. Invista em cursos, certificações ou habilidades que elevem o seu valor no mercado. Um curso de R$500 pode render R$2.000 a mais por mês. A segunda é cortar gastos supérfluos. Cancele assinaturas, negocie contas, venda itens não usados. Cada real economizado vira um investimento. A terceira é criar fontes alternativas de renda. Pode ser um negócio paralelo, como vender produtos online ou prestar serviços de freelance. Isso vai te gerar aportes maiores e vai economizar muito tempo. E a quarta coisa que você precisa é aproveitar ganhos extras. Bônus, restituições de imposto ou presentes devem ir para investimentos e não para gastos. A segunda etapa é proteger o capital. Os juros compostos desmoronam se o valor principal desaparecer. A famosa regra de Buffett, nunca perca dinheiro, é na verdade um culto à proteção. Os ricos isolam seu capital com isenções fiscais, fundos indexados, imóveis e múltiplas fontes de renda. Eles preferem um retorno estável de 10% do que arriscar 25% e depois cair 15%, porque crescimento estável se acumula, mas uma montanha russa reinicia o relógio. Cada real que você mantém intacto é um trabalhador que volta amanhã, e conforme seu patrimônio cresce, direcione energia para protegê-lo de taxas, inflação e riscos aleatórios. Certo, agora que você já sabe tudo isso, você precisa saber do motor escondido da multiplicação, você mesmo. Habilidades se acumulam mais rápido que ações quando você continua aprendendo. Uma nova competência, como escrita persuasiva, negociação ou programação, pode dobrar sua renda em 12 meses. Esse salário maior vira semente de capital, oportunidade e rede de segurança, tudo ao mesmo tempo. Quase todo milionário que construiu sua própria fortuna compôs conhecimento antes de compor dividendos. Eles investiram primeiro na capacidade de gerar valor sob demanda. Então, se você quer sair da pista lenta, considere gastar R$500 num curso bom, em vez de investir em fundos imobiliários este mês. A habilidade certa pode aumentar sua renda para o resto da sua vida, um retorno anualizado que a Bolsa de Valores jamais poderá oferecer. E última coisa, sistemas multiplicam tudo. Trabalho duro tem um teto, sistemas escalam para sempre. Imóveis alugados, e-commerces automatizados, royalties, apps por assinatura, agências bem organizadas, todos seguem o mesmo padrão. Construa uma vez, mantenha e colha para sempre. Quando você só é pago pelas horas que trabalha, o crescimento é limitado, mas quando ativos e processos geram receita enquanto você dorme, os juros compostos trabalham 24 horas por dia. Sim, sistemas exigem muito esforço inicial, parecem desajeitados no começo, mas uma vez que engrenam, cada real que geram entra no seu capital acumulado, e esse montante precisa de menos anos para atingir a massa crítica.